Olá, meus irmãos. Nós ainda não podemos hoje nos reunir. Hoje seria a nossa reunião de oração das quintas-feiras que nós temos feito. Não podemos fazê-lo, né? Podemos fazê-la. Mas estamos aqui, irmãos, mais uma vez usando esse meio para trazer a palavra do Senhor aos irmãos, para edificação, para fortalecimento, e em relação principalmente a esse momento que nós temos passado, né? Em relação a essa crise da pandemia e assim por diante. E hoje, meus irmãos, eu gostaria, já trouxe várias reflexões aos irmãos dentro desse assunto para procurar fortalecê-los, guiá-los, né, pelas Escrituras Sagradas. E hoje eu queria mais uma vez fazer isso e tratar de um assunto que é realmente muito importante com relação a essa crise atual, como também com relação a toda e qualquer crise que nós possamos passar na nossa vida, meus irmãos. É a maneira como nós olhamos para a circunstância, para a situação, para a crise, para o sofrimento em relação a Deus. Ou colocando de uma outra maneira, compreendendo Deus na crise. É sobre esse tema que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje, né? Eu convido vocês então a que abram suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 7, meus irmãos. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 7, do primeiro verso ao versículo 5, do versículo 1 ao versículo 5 de Êxodo, no capítulo 7. Por favor, abra sua Bíblia e vamos ler juntos as Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir aos filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Li também aqui o versículo 6, mas principalmente quero me deter até o versículo 5. Vamos, irmãos, orar, vamos pedir que o Senhor Deus nos abençoe, fale conosco através desta reflexão na sua bendita, na sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui na Tua presença, mais uma vez, Senhor, para, por meio da internet, meditarmos na Tua palavra, em nome de Jesus. Nos perdoe os nossos pecados e fale conosco, meu Deus, nós rogamos através dessa meditação, que seja conforme as Escrituras, e nós possamos ser grandemente edificados, fortalecidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos para o nosso bem, para a Tua glória bendita em Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Bem, meus irmãos, como eu estava falando, eu gostaria hoje de tratar de um aspecto que eu considero também muito importante, além de todos os outros que já temos falado nesses dias, sobre esta crise de pandemia que tem assolado o mundo, assolado o nosso país, assolado nossas vidas, assolado, enfim, os que amamos e a nós, né? Sobre a maneira, gostaria de tratar hoje então sobre a maneira como nós devemos olhar para a circunstância em relação a Deus, né? Ou, como eu disse ainda há pouco, compreendendo Deus na circunstância. Esse é um assunto de grande importância, né? Todos nós, quando nós olhamos para uma circunstância como essa, para qualquer, na verdade, situação, mesmo as boas, situações boas, situações benéficas, mas também esse tipo de situação difícil, de lutas, de guerras, de pandemias e assim por diante, toda vez que nós olhamos para esse tipo de circunstância, a questão mais essencial de nós realmente compreendermos a situação, para que nós realmente compreendamos a situação, tem relação com Deus, né? Mesmo um ateu, quando ele olha para tudo, ele
essencialmente ele vai relacionar com Deus, porque o próprio ateísmo dele mostra isso, ou seja, ele vai olhar para o mundo como uma obra do acaso, como algo que não tem realmente um desígnio por trás, um propósito, consequentemente que não há um juízo, que não haverá um julgamento e assim por diante. Então ele vai olhar para a circunstância e tudo que ele vai pensar depois tem a ver com a primeira grande questão. Ele não acredita, melhor dizendo, que existe um Deus. Então, daí ele vai pensar, raciocinar e chegar a outras conclusões baseada nessa principal: Deus. Deus sempre é a grande questão sobre todas as circunstâncias, essencial questão a respeito de todas as circunstâncias que nós passamos na vida, sejam boas, sejam más, mesmo para aqueles que são ateus. Quanto a nós cristãos, irmãos, eu quero falar especialmente aos meus irmãos da Congregação Batista Reformada em Belém, mas também a todos os irmãos de todas as igrejas que estão acompanhando esses estudos, não é? A questão é que nós precisamos compreender a Deus de maneira apropriada em cada circunstância, especialmente nas circunstâncias terríveis, né, complicadas, vamos dizer assim, que são os males da vida. E eu gostaria de tratar especialmente dessa questão da pandemia, de que nós todos estamos envolvidos nesses dias, meus irmãos. Se nós não compreendermos Deus, não termos uma compreensão de Deus nessa circunstância, nós vamos agir de uma maneira incorreta, nós não vamos ter sabedoria, nós vamos agir de forma, vamos dizer assim, pecaminosa, se nós não compreendermos Deus nessa circunstância, e nós também estaremos, meus irmãos, não tendo uma fé bíblica, não descansando nele apropriadamente, estaremos ou ansiosos, não é? Ficando extremamente ansiosos diante das circunstâncias, das lutas, dos problemas que estão aí se abatendo sobre nós, tanto o perigo do vírus como a própria questão econômica, como nós já temos abordado em outros estudos. Eu creio que todos os irmãos estão cientes já dessas duas questões básicas, ou seja, o perigo do próprio vírus, mas o perigo também da questão econômica, da crise econômica que o vírus pode causar. Então nós podemos olhar para essa situação e ficarmos extremamente ansiosos se nós não tivermos uma compreensão de Deus nessa circunstância. Ou poderemos também simplesmente ter uma falsa fé, uma falsa confiança, não nos valermos apropriadamente, não nos valendo apropriadamente da revelação de Deus, começamos a ficar relaxados e despreocupados, só que não baseados na fé, mas baseados, enfim, no desconhecimento de Deus. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que Deus, Ele está revelando-se algumas verdades sobre si mesmo, sobre o seu caráter, inclusive nesta pandemia presente. Nós temos que compreender bem isso. Se nós não compreendermos, não entendermos, vamos dizer assim, como essas coisas revelam algo de Deus, nós tivermos uma compreensão equivocada sobre Deus em relação a essas coisas. Por exemplo, eu citei o ateu vai olhar para isso e vai dizer simplesmente assim: bom, Deus não existe, porque se ele existisse, essas coisas não aconteceriam. Ou se ele existe, ele é um Deus mau, ele é um Deus perverso, ele é um Deus injusto e assim por diante. Esse é o tipo de compreensão equivocada, é um tipo de compreensão errada, não é? Como se isso mostrasse que ou Deus não existe ou Deus é injusto, né? Então isso leva esse tipo de compreensão a atos errados e ao desespero mesmo, ao sentimento de que, bom, nada tem sentido, não existe nenhuma segurança, afinal de contas, no meio de uma crise dessa. Quanto a nós cristãos, se nós não compreendermos certas verdades sobre Deus que essa presente pandemia ela está revelando, ou se nós imaginarmos também, por exemplo, como pode acontecer, meus irmãos, quando nós passamos por aflições, por lutas, que Deus está ausente, que Deus nos abandonou, ou até mesmo no certo sentido que Deus está sendo injusto conosco, nós não deveríamos passar por essa situação. Quando nós
imaginamos que essa situação de crise está revelando essas coisas a respeito de Deus, que Ele nos abandonou, ou que Ele não está sendo justo conosco, nós não deveríamos sofrer assim, a vida não deveria ser assim. Bom, evidentemente que isso não é um pensamento próprio de um cristão, né? E que o cristão deve combater isso. Nós podemos ser tentados a isso, podemos por causa da nossa própria pecaminosidade ainda, por causa da nossa fraqueza, a imaginar esse tipo de coisa, a vir no nosso pensamento esse tipo de coisa, mas nós devemos combater isso. Esse tipo de pensamentos, então, eles vão, se nós entendermos que isso está mostrando esse tipo de coisa a respeito de Deus, isso vai nos levar ao pecado, né? Isso vai nos levar também ou ao desespero ou a um relaxamento inapropriado. Mas quando nós compreendemos bem o que essas coisas, enfim, revelam sobre Deus, mostram sobre Deus, e é isso que eu gostaria de abordar nesta mensagem, ou seja, que essa pandemia, como todas as lutas, as tragédias e os problemas que a humanidade passa, mostram algumas verdades a respeito de Deus, né? E quando nós compreendemos isso, irmãos, nós vamos ser levados primeiro à sabedoria, a sabermos como agir em meio a exatamente essas circunstâncias difíceis, e também vamos aprender, irmãos, a descansar no Senhor. E é por isso que eu penso que esse é um aspecto bastante pertinente, bastante importante para nós abordarmos, né, e entendermos, nós da congregação e todos os amigos e todos os irmãos que estão nos ouvindo, para nós podermos passar por essa crise, passar pela presente situação de forma apropriada, com fé, com esperança, com paz, com sabedoria, né? E é por isso que eu gostaria de abordar os irmãos, então, esse assunto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que, na medida que você compreende como é que essas coisas, o que essas coisas revelam sobre Deus, inclusive a presente pandemia, você será levado à sabedoria e ao descanso genuíno e verdadeiro no Senhor, irmãos. E na verdade, eu estou usando esse tipo de abordagem também, não é? Ou melhor dizendo, baseado essencialmente na verdade da Escritura sobre a providência divina, né? Que mostra que Deus se revela nas suas obras, Deus se revela na criação, Deus se revela na providência. Se você tomar o Salmo de número 19, vai nos mostrar que Deus se revela na providência. Romanos capítulo 1, verso 18, como já temos abordado esses dois textos, inclusive nos últimos estudos, antes de nós termos que ficar em isolamento, quando nós estávamos ainda nos cultos normais, eu mostrei essa relação aos irmãos, ou seja, que esses dois trechos, Romanos capítulo 1, verso, a partir do verso 18, e Salmo 19, na primeira parte, esses dois textos mostram exatamente que Deus se revela nas suas obras, Deus se revela na providência. E todo o livro de Salmos também, já temos abordado durante essas últimas mensagens, nos mostram que os salmistas olhavam para as obras do Senhor e procuravam conhecer a Deus. Todavia, essas obras, elas são compreendidas, irmãos, elas revelam a Deus na medida que nós olharmos para essas obras com a sabedoria de Deus, com a iluminação de Deus, né? Com o direcionamento da palavra de Deus. Inclusive o Salmo 19, ele mostra que Deus se revela nas suas obras, na criação, no sol, na providência, enfim. O Salmo 104 também, um salmo preciosíssimo, que já estivemos lendo esses últimos dias, ele também mostra como a glória de Deus se manifesta nas suas obras. Mas o Salmo 19, a segunda parte do Salmo, fala da lei de Deus, fala da revelação especial de Deus, de maneira que essa revelação especial de Deus é que nos dá, irmão, suporte realmente, iluminação, sabedoria, para nós olharmos para as obras de Deus de maneira a nós compreendermos mais de Deus nas suas obras, irmãos. Então, eu quero exatamente, com a graça de Deus, fazer isso hoje, né? O que essa pandemia revela de Deus? Como nós podemos compreender a Deus o que nós podemos compreender de Deus nesta pandemia, irmãos? Isso
deve ser orientado pelas Escrituras Sagradas, né? E por isso que eu estou usando aqui especialmente esse texto, meus irmãos, que fala de uma situação também de tragédia, de praga, meus irmãos, maldições, as pragas do Egito, né? As 10 maldições ali que caíram sobre o Egito, e que, irmãos, é abordado em suma nesse trecho que nós lemos, daquilo que o Senhor iria fazer contra o Egito, não é? A Escritura vai mostrar, irmãos, que as tragédias, as catástrofes e tudo que acontece em termos de maldição, elas têm um certo padrão, né, que demonstram que há algumas verdades a respeito de Deus. Então, se você toma, por exemplo, o próprio Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que a criação, e nós já abordamos isso nas últimas mensagens também, que a criação, devido ao pecado do homem, devido à humanidade estar em queda, a humanidade ser pecadora, a criação se tornaria hostil ao homem, traria sobre o homem, irmãos, dificuldades, prejudicaria o homem, traria prejuízo para o homem, haveria espinhos, o trabalho seria com suor, o sol queimaria, e finalmente o homem voltaria ao pó, o homem morreria. Isso é efeito da maldição do pecado. Então, as tragédias, as pandemias, as fomes, os terremotos, os vendavais, todas essas coisas, irmãos, demonstram exatamente esse fato, a maldição que há sobre a humanidade. E isso também revela esse Deus, irmãos, esse Deus que está irado com a humanidade, que derrama da sua ira sobre a humanidade. E esse capítulo e essa história de Êxodo, irmãos, da grande libertação que o Senhor operou em Israel, amaldiçoando o Egito, que eram os perseguidores, ela mostra, meus irmãos, exatamente essa verdade e nos dá algumas pistas para nós compreendermos o que Deus, o que essas dores, essas tragédias, essas maldições em forma de calamidade, em forma de pandemias, de pragas, de desordem na própria criação, a criação ficar hostil, como os vendavais, os terremotos, assim por diante. O que essas coisas mostram de Deus? O que essas coisas revelam sobre Deus? O que nós podemos compreender de Deus nessas coisas? Porque no final das contas nós acreditamos, meus irmãos, que o Senhor, exatamente essa doutrina da criação e da providência, o Senhor, Ele está dominando e Ele está controlando todas as coisas. Tudo está no seu decreto e não há nada que ocorra fora do seu decreto. Essa é a fé das Escrituras, essa é a fé cristã. Nós precisamos compreender bem isso, nós precisamos entender bem isso, para que nós possamos, meus irmãos, como eu disse, estou dizendo desde o início, ter sabedoria no andar neste momento de crise e não ficar desesperados, mas descansar, esperar no Senhor, confiar nele, descansar nele. Eu gostaria de dizer aos meus irmãos, eu vou citar aqui brevemente essas verdades a respeito de Deus, que essas coisas mostram, inclusive essa presente pandemia. Eu vou citar brevemente e vou aplicar exatamente nas duas situações que eu gostaria de abordar de forma prática, ou seja, na medida que nós compreendemos que essas coisas revelam certas verdades sobre Deus, e essa presente pandemia também, né? Nós somos levados a agir de acordo de uma certa forma e a esperar no Senhor e a descansar no Senhor, conforme essas verdades reveladas. Esses dois aspectos, então, que eu gostaria de abordar dentro de cada uma dessas verdades sobre Deus, que essas maldições e essas tristezas e dores realmente revelam do nosso Senhor. Vamos então tratar de algumas delas. Na verdade, eu gostaria de falar que essas tragédias, elas revelam 4 coisas, irmãos, sobre Deus. Primeiro, que o Senhor, Ele é soberano. Segundo, que o Senhor, Ele é justo juiz, Ele é juiz, um juiz justo. Terceiro, que Ele é um Deus gracioso. E quarto, que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Então, que Ele é soberano, que Ele é um justo juiz, um juiz justo, que Ele é
gracioso e que Ele é Deus, irmãos. E essa história bíblica, ela nos mostra exatamente essas verdades sobre o Senhor Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Então vamos tratar da primeira verdade que a Escritura ela mostra que essas coisas revelam sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Primeiro, o Senhor é soberano. É muito importante nós observarmos aqui, dentro das pragas que vieram sobre o Egito, dessas circunstâncias todas, e dessas dores e dessas tristezas todas que vieram sobre o Egito, que o texto mostra absoluta, toda essa história, em todo esse caso aqui, absoluta soberania de Deus em todo o processo, não só nas pragas, não só nos eventos que ocorreram ali, que Deus movendo a natureza para trazer maldição, para trazer prejuízos realmente sobre aquela nação pagã, ímpia, mas também que o próprio Deus estava agindo não só na criação, não só na providência, através da sua providência, na natureza, na criação, mas que Deus também estava agindo nos homens. Deus estava agindo especialmente em Faraó, para que ele trouxesse todas essas obras que viriam a glorificar, que viriam a honrar o seu santíssimo nome. Irmãos, sobre então essa questão do Deus soberano, isso mostra exatamente essa doutrina da soberania de Deus, essa verdade da soberania de Deus. Nós observamos aqui, irmãos, que então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe os filhos de Israel, da sua terra. Nós observamos aqui o completo domínio, o controle de Deus sobre Moisés, sobre Arão, dando-lhes uma mensagem específica e controlando tudo aquilo ali. Não eram os homens que estavam no controle, não foi Moisés que se chamou, não foi Arão que chamou a si mesmo, mas o Senhor os chamou e deu a eles uma mensagem específica para que eles levassem a Faraó. E o texto continua dizendo: eu, porém, observem que diz no verso 3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Observem que ele diz eu endurecerei, ou seja, quando nós observamos a história, nós notamos que Faraó não se arrepende, mas que ele é endurecido, ele se endurece, ele afronta Deus, trazendo consequentemente ainda piores maldições, piores pragas, até a última praga, a 10ª praga, que foi a pior de todas, na verdade, que foi a morte dos primogênitos. E observe que em tudo isso o Senhor estava no controle. Ele endurece o coração de Faraó e ele, consequentemente, vai trazer todas essas maravilhas, todas essas obras, para que o nome dele seja glorificado. Deus é absolutamente soberano. Esse endurecimento do coração de Faraó ocorre no processo ali que é delineado a nós por Paulo em Romanos capítulo 1 de novo, né? Em que Deus, na verdade, ele entrega aos homens a própria concupiscência dos seus corações e os homens vão então endurecendo-se cada vez mais. Mas observemos que o Senhor é soberano em todo esse processo. A palavra de Deus vai continuar assim, versículo 4: Faraó, pois, não vos ouvirá. O coração de Faraó, e eu porei minha mão sobre o Egito, tirarei meus exércitos, meu povo dos filhos de Israel da terra do Egito com grandes juízos. Observem que novamente a soberania de Deus. Deus endurece o coração de Faraó, entregando o Faraó a sua própria concupiscência. Deus traz as suas maravilhas sobre o Egito. Deus retira Israel do Egito, salva o seu povo soberanamente com grandes juízos. Então veja que aqui Deus é absolutamente soberano. Meus irmãos amados, essa presente pandemia, como todas as outras coisas, mostra a soberania de Deus, absoluta de Deus. Isso fica evidente, meus irmãos, em toda circunstância, como a Bíblia toda vai mostrar que nada acontece fora do decreto de Deus, nada acontece fora do propósito de Deus, e essa presente pandemia também, isso está bem claro. Vejam, meus irmãos, quantos planos frustrados. Nós mesmo falamos na última mensagem sobre a questão de que essa pandemia está trazendo aquele sentimento de frustração e como nós devemos lidar com isso. Se você
você não ouviu ainda esse estudo, o estudo anterior, ouça, em que eu vou abordar em como nós podemos enfrentar a frustração e também o temor quanto ao futuro por causa dessa frustração. Mas isso é uma verdade. Os homens foram frustrados, os planos dos homens foram frustrados, os empresários estão preocupados, as pessoas tiveram que mudar os seus planos, tiveram que ficar isoladas, tiveram, enfim, que mudar todo um planejamento, muitas vezes de anos. Os países, os grandes governantes se mostraram absolutamente incapazes de realmente controlar a pandemia, as coisas. Eles se viram obrigados a agir, a fechar fronteiras, a decretar isolamentos, a fazer, enfim, tantas medidas, porque, meus irmãos, com prejuízo do próprio comércio, prejuízo da própria economia das nações, como temos abordado também. Por quê, meus irmãos? Porque os homens não são soberanos. Os homens não têm controle absoluto sobre as coisas, sobre a natureza, sobre a criação, sobre a providência, mas o Senhor, Ele tem esse controle. O Senhor é absolutamente soberano sobre todas as coisas. Essa pandemia também mostra essa verdade, meus irmãos. Assim, nós devemos agir. Então, a pandemia, ela está mostrando a soberania de Deus, que nós estamos nas suas mãos. Como nós devemos agir assim? Então, nós devemos dizer com Tiago, irmãos, Deus é soberano. Não é que nós, abordei isso principalmente na mensagem passada, não é que nós não venhamos a fazer planos, mas como Tiago diz, nós temos que aprender, e essa presente circunstância está ensinando isso para nós. Nós temos que aprender a fazer planos, mas sempre dizendo, se o Senhor quiser, entendendo sempre que é a vontade de Deus que se cumprirá e não a nossa vontade. Em segundo lugar, isso mostra também para nós, meus irmãos, que nós devemos descansar no cuidado do Senhor. A pandemia, apesar de ser uma coisa terrível, apesar de estar trazendo preocupações, apesar de ter matado já tantos milhares de pessoas, no entanto, não significa, meus irmãos, que nós estamos abandonados. Muito ao contrário, isso está mostrando que Deus, o nosso Deus, aquele Deus que nós confiamos, que nós estamos, como somos seus filhos, seus herdeiros em Cristo Jesus, Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Esse Deus está no controle de tudo. Portanto, irmãos, nós podemos descansar nele. A mensagem, então, da soberania divina está passando para nós, que está se demonstrando a nós, mostrando-se a nós nessa pandemia, passa para nós então a mensagem: descanse, cristão, porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus. Não são os presidentes, não são os grandes homens, não são os poderosos que dominam. Os poderosos agora, o que mostra esse vírus? Que todas as pessoas estão debaixo, meus irmãos, de um poder supremo, do poder de Deus, do poder soberano. E esse é o nosso Deus. Então isso traz uma mensagem para nós de que nós podemos e que devemos descansar nele. Não há motivo para desespero, muito ao contrário, há motivo de descansarmos no Senhor. A segunda verdade que essa pandemia e que as tragédias em geral, enfim, mostram para todos nós, meus irmãos, sobre Deus, é que Ele é justo juiz. Observem que a palavra de Deus diz no versículo 4, diz assim: Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos, com grandes juízos. Aliás, irmãos, ainda no ponto anterior, só uma coisa que eu lembrei agora, é que Deus é o Senhor sobre Faraó. Faraó perseguia o povo de Deus, mas o Senhor estava com o coração de Faraó nas mãos, quer dizer, o povo podia descansar. A mesma coisa com relação a nós podemos descansar, porque nada nos fará mal, nada nos tocará fora de um propósito soberano de Deus, benéfico para a nossa alma. O Senhor está cuidando de nós em todas as circunstâncias. Nenhum inimigo é maior, mais poderoso que o nosso Deus, e assim nós podemos descansar nele. Mas tocando agora na questão do juízo, que é o meu segundo ponto, observem que a palavra de Deus diz aqui que ele endureceria, que o faraó não o ouviria, que ele poria a mão sobre o Egito e tiraria os exércitos dele de lá, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos, com grandes julgamentos. Deus está julgando o Egito. O Egito é uma nação pagã, poderosa, orgulhosa de si mesma, né? Porém o Senhor trouxe
juízo sobre aquele povo, aquela nação orgulhosa, idólatra, que não adorava o Senhor. Vocês lembram que quando Moisés trouxe a mensagem para Faraó, o Faraó disse: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Zombando de Deus, desprezando o Senhor Deus Todo-Poderoso. Povo idólatra, povo pecador, povo ímpio, nação ímpia, idólatra. O Senhor trouxe a sua ira, o Senhor derramou a sua justiça sobre o Egito, meus irmãos. E essa pandemia, com certeza, está também mostrando isso, que Deus é justo juiz. E isso é uma manifestação da ira de Deus, meus irmãos. Deus está falando, Deus está irado com o mundo. A humanidade é uma humanidade que está em queda, que afronta Deus. E todas as tragédias e todas essas coisas mostram o juízo de Deus, mostram que Deus está irado, mostra que há uma dívida, que a humanidade tem afrontado o Deus justo, e que isso são manifestações da justiça de Deus, da ira de Deus, Deus aplicando a sua ira justa sobre a humanidade. Essa pandemia também é uma demonstração disso, da humanidade em geral e também das diversas nações que estão sendo atingidas, meus irmãos. Com certeza, assim como foi no Egito, a Bíblia vai mostrar em vários textos como Deus puniu nações, fez desaparecer nações, porque eram nações extremamente ímpias. Então isso também demonstra o pecado das nações no mundo hoje. Isso chama os homens ao arrependimento, chama os homens e lembra os homens de que isso é apenas uma demonstração do terrível juízo que virá no futuro. Ou seja, isso está mostrando, meus irmãos, que um dia o Senhor virá julgar a humanidade no juízo final, e que será muito pior do que qualquer uma dessas tragédias que tenham acontecido na história, inclusive a presente pandemia. Isso está falando, Deus é justo, Deus está punindo, em certo sentido aqui, derramando uma certa dose da sua punição agora, mas essa dose virá em plenitude no juízo final, e Deus está alertando os homens, está mostrando aos homens com isso que Ele é justo e que Ele está irado com a humanidade. Então nós temos aqui, isso nos mostra que o nosso agir como cristãos é um agir com reverência, com temor. Nós amamos esse Deus, nós respeitamos esse Deus, nós honramos a Ele. Ele não é um brinquedo, meus irmãos. Os verdadeiros cristãos devem tomar para si o presente acontecimento, o que está acontecendo com a humanidade, aprendendo e se conscientizando com isso, mais ainda, de que devem viver uma vida em reverência. Deus não é um brinquedo, Deus deve ser reverenciado, Deus é o justo juiz. Meus irmãos, nós devemos ter reverência diante dele, mas ao mesmo tempo também descansar, irmãos. E aí vem o aspecto agora do descanso, descansar que Deus está fazendo justiça. Há justiça no mundo. Muitas vezes nós pensamos, nós olhamos para todos os lados, nós vemos injustiças, pecados e assassinatos, impunidade por todos os lados, e nós pensamos, onde é que está a justiça? Esta pandemia está mostrando que há justiça sim no mundo, que Deus trará justiça. Nós podemos descansar absolutamente na sua justiça, irmãos. Em Cristo Jesus nós estamos justificados, e aqui é um convite a todos vocês que ainda não são cristãos. Deus está os chamando ao arrependimento. Cristo Jesus é o único advogado que vocês podem contar. Arrependam-se dos seus pecados, creiam em Cristo Jesus. Essa pandemia está mostrando que os homens devem se arrepender, que Deus trará o juízo, que o único Salvador é Jesus, e que você deve se arrepender dos seus pecados, que você deve crer no Senhor Jesus como seu único Salvador, aquele que derramou seu sangue para salvar pecadores como você, o único que pode justificar o teu pecado diante de Deus. E você, meu querido irmão que já é um crente, você deve lembrar da grande graça que Deus derramou sobre sua vida, alegrar-se nisso, consolar-se nisso, e consolar-se também no fato e na verdade de que há justiça, e essa pandemia está mostrando isso também. Em terceiro lugar, irmãos, a terceira verdade que essa pandemia e todas as pragas e epidemias, enfim, todos os problemas e tristezas e tragédias que o mundo tem vivido, mostra que o Senhor é gracioso. Pode parecer estranho nós dizermos isso, meus irmãos, mas aqui nessa história a palavra de Deus está apontando para o fato de que Deus estava trazendo maldições e dores e pragas sobre o Egito, mas com o intuito principal, meus irmãos, de salvar o seu povo,
claro, esse na verdade nem é o principal é a glória do nome dele, mas ali o propósito divino em tudo isso era também, né? E por meio disso glorificar o seu nome, que era realmente o propósito principal do Senhor, mas também o de libertar o seu povo. Nós observamos aqui no versículo 5, irmãos, que o Senhor diz: então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender as minhas mãos sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. O Senhor estava salvando o seu povo. Aquela tragédia, ela mostra que Deus estava salvando o seu povo. E isso foi de forma graciosa. Nós sabemos bem a história, nós conhecemos que Israel, na verdade, infelizmente, não era melhor que os egípcios. Depois eles afrontaram a Deus, fizeram o bezerro de ouro, seguiram a idolatria, eram idólatras, na verdade, no coração, a maioria deles, pelo menos, e caíram depois diante da ira divina. Ali, durante os 40 anos, nenhum deles chegou à terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que eram únicos realmente ali crentes de toda aquela geração, não é? Só eles chegaram, de toda aquela geração, né? E isso mostra, irmãos, a graça de Deus, que Deus não estava olhando para esse povo e salvando esse povo, porque na verdade por si mesmo eles tinham méritos, porque eles eram melhores que as outras nações, não, porque era o povo de Deus, porque era o povo amado de Deus, no sentido da antiga aliança, e que Deus, por causa da aliança, por causa da sua palavra, da sua promessa, ele salva esse povo, não porque esse povo mereça, na verdade, mas porque Deus é gracioso, é fiel à sua palavra e é Deus de toda a graça, de toda a misericórdia. E você pode dizer, bom, o que tem em relação à presente pandemia com a situação? É que, meus irmãos, tudo coopera, todos os sentidos, como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 8, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo essa pandemia nós não podemos explicar agora, não sabemos explicar agora, mas nós podemos dizer com certeza, meus irmãos, que isso está contribuindo para a salvação, porque todas as circunstâncias estão operando para que aqueles que são eleitos de Deus, para que aqueles que são seu povo, cheguem a ouvir a palavra. Então, até essas circunstâncias de dores, Deus muitas vezes usa as tragédias, as dores, para que na sua providência a palavra chegue aos seus eleitos. Inclusive isso também, meus irmãos, a própria tragédia, posso aqui fazer tirar esse princípio e aplicar e lembrar dessa verdade. Todo Deus está operando de tal maneira que todos os eleitos, que todos os que estão na nova aliança, que são realmente aqueles que serão salvos, que Cristo veio salvar na cruz, todos ouvirão a palavra de Deus, e tudo contribui para que isso aconteça, inclusive essas circunstâncias. E em segundo lugar, a palavra também, irmãos, vai nos ensinar, e é isso que Paulo diz essencialmente ali em Romanos capítulo 8, que todas as coisas conjuntamente, ou seja, que elas estão operando em plena harmonia para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para que eles sejam a imagem e semelhança de Deus, a imagem do Filho. Então isso está concorrendo. Essa pandemia, por mais que nós não entendamos, irmãos, realmente eu não entendo como, eu imagino que nenhum de vocês ainda compreende isso, né? Mas nós podemos ter absoluta certeza que inclusive isso está contribuindo para o nosso bem espiritual, para o nosso fortalecimento espiritual, para a nossa edificação, para a nossa santificação, para que nós pensemos mais em Deus, para que nós oremos mais, para que nós meditemos mais nas realidades da vida. Quem sabe nós estávamos muito olhando demasiadamente para esse mundo, achando, nos iludindo com riquezas ou com prazeres. De repente essa pandemia vem e nos alerta, meus irmãos, que a nossa vida é como um vapor, que nós estamos na mão de Deus, que isso tudo vai passar, que o que importa é construir para a eternidade. Nós podemos morrer por um vírus. Então tudo isso está também, irmãos, nos alertando, nos edificando, e com certeza Deus está operando bem a nossa alma. Deus é gracioso. Inclusive essa pandemia, Deus opera as coisas em benefício ao seu povo, e aqui essa história mostra isso, e toda a doutrina bíblica mostra isso. Nós podemos ter essa consolação. Então, como devemos agir? Aplicando aqui esse ponto: andemos
exatamente esperando no Senhor, meus irmãos. Andemos em obediência, confiando na graça de Deus. Esse não é o momento de pecar, meus irmãos. Esse é o momento de obedecer. E obedecer não confiando nos nossos recursos, mas confiando na graça de Deus, olhando para a cruz, descansando no Senhor, esperando nele. E é isso que nós devemos realmente fazer neste momento. Eu creio que essa verdade sobre Deus expressa nessa circunstância nos ensina isso. Em segundo lugar, que nós descansemos na sua graça, que nós aprendamos que tudo é pela graça, e todas as tragédias e todas as dores, elas apontam para a graça de Deus, irmãos. Elas apontam que Deus, Ele está operando graciosamente, inclusive por essas coisas, para que nos fazer ouvir o Evangelho, para nos alertar, para nos edificar, para nos santificar. Deus está operando graciosamente, não é por nós, mas é pela graça dele. Então descansemos na graça do Senhor. Em quarto lugar, meus irmãos, essas circunstâncias difíceis, essas dores, essas tragédias, elas mostram para nós, em quarto lugar, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o único Deus. No versículo 5 também, o Senhor diz assim: então os egípcios, observem bem, saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou o Senhor quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Aquela nação pagã, soberba, orgulhosa de seus deuses, da sua idolatria, o faraó cheio de pompa, cheio de orgulho, se sentindo o próprio Deus. Eles seriam quebrados, eles seriam humilhados, e Deus ali mostraria que eles não são deuses, que os seus deuses são falsos, que o Senhor os derruba e que só o Senhor salva, porque o Senhor salvou Israel. Então isso fica demonstrado que Ele é Deus. Sobre essa pandemia, a mesma coisa, meus irmãos. Deus está mostrando ao mundo, Deus está revelando ao mundo, Deus está revelando essa profunda verdade que os homens têm esquecido. Os homens têm os seus ídolos, idolatram dinheiro, idolatram os prazeres, idolatram a si mesmos, idolatram suas famílias, idolatram suas casas, seus carros, suas coisas, não pensam em Deus. O grande exemplo nas Escrituras, que já tantas vezes eu citei aos irmãos, da família de Caim, mostra isso. Ou seja, a família de Caim era uma família que tinha ali todo tipo de talento, mas eles não pensavam em Deus. Os homens são assim, e Deus com essa pandemia, e Deus com as tragédias, e Deus com as dores está mostrando: vejam como vocês são frágeis, vejam como os ídolos de vocês não podem salvar, vejam como o dinheiro de vocês não pode salvar. Uma verdade que essa pandemia mostrou foi o seguinte: não importa que alguém tenha dinheiro, vejam que o poder de vocês não pode lhes salvar. Vejam que os prazeres de vocês, eles são supérfluos. Eles são, na verdade, algo muito passageiro, que de repente pode ser anulado pela doença, pela crise econômica. Vejam que a vida é frágil. Vejam que os ídolos de vocês não podem salvá-los, são todos falsos. Vejam que vocês não têm poder também, que vocês dependem de Deus. O Senhor está dizendo com isso, meus irmãos, como com todos os eventos, com toda a história, com toda a providência: eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o único Deus a quem vocês devem adorar, a quem vocês devem servir. Então, para nós cristãos, como nós devemos andar e o que essa pandemia está ensinando para nós? Sirvamos ao Senhor, vivamos em adoração, vivamos em temor, vivamos, meus irmãos, para a glória, para a honra de Deus, dedicando as nossas vidas ao Senhor, porque é isso, inclusive, que todos esses eventos e o evento atual está mostrando para nós. Em segundo lugar, descansemos que o Senhor está glorificando o seu nome. Você ama a Deus, meu irmão? Se você é um cristão, você ama a Deus. Então você deve se consolar. Nós não sabemos como, nós não entendemos, irmãos, nesse momento, mas nós podemos ter a certeza que, assim como no Egito Deus estava glorificando o seu nome por todas essas pragas, assim também nessa presente pandemia Deus está glorificando o seu nome. O resultado final é que isso glorificará a Deus. Não sabemos exatamente como, mas glorificará a Deus. E nós devemos nos consolar com isso, porque tudo que nós queremos como cristãos é que Deus seja glorificado, é que Deus seja honrado. Nós desejamos, nós vivemos para isso, nós oramos por isso. E esta presente pandemia, tudo isso que está acontecendo, está exatamente apontando para esta verdade da glória de Deus, de que o Senhor é o único Deus e de que Ele estará sendo glorificado. Isso
deve nos consolar, deve nos alegrar, porque nisso está o nosso bem, nisso está a nossa alegria. Nós nos alegramos quando o Senhor é honrado, quando o Senhor é glorificado, porque nós amamos ao Senhor. Isso, meus irmãos, é o nosso bem, é a nossa alegria, é a nossa paz. Por isso nós podemos estar tranquilos. Nós somos o povo de Deus, nós amamos ao Senhor. Agora, se você ainda não serve ao Senhor, se você ainda serve ídolos, se você vive para outras coisas, o presente estado de coisas do mundo está dizendo só o Senhor é Deus, e você deve buscá-lo, você deve se arrepender dos seus pecados, você deve derrubar as suas armas, arrepender-se, crer em Jesus e buscar agora, crendo nele, confiando nele. Você deve agora se humilhar diante dele, com isso dizer, só o Senhor é Deus, e eu quero viver, Senhor, em honra e glória ao teu bendito santíssimo nome. Oh, meus irmãos, eu gostaria então de deixar essas reflexões para vocês. Eu creio que essa pandemia está mostrando essas verdades sobre o Senhor Deus, que Deus é soberano, que Deus é justo juiz, que Deus é gracioso, que Deus é um único Senhor Deus. Que nós possamos entender isso e viver de uma maneira piedosa nesses dias difíceis, mas sem desespero, porque o Senhor nosso Deus está cuidando de nós. Ele é soberano e Ele está fazendo tudo para a sua glória, para o nosso bem. Oh, meu irmão, descanse nisso, fique tranquilo, o Senhor está cuidando de você. E vamos em frente, vamos levantar a cabeça, irmãos, vamos batalhar, vamos trabalhar, vamos orar, vamos viver piedosamente e vamos lutar, confiando nele, descansando nele, lutando contra o vírus, lutando contra a crise econômica, olhando para o Senhor, descansando nele. O Senhor é por nós e o seu nome estará sendo glorificado e nós estaremos sendo beneficiados em tudo isso. Tenhamos absoluta certeza disso. Estejamos em paz, estejamos em fé e sejamos sábios nisso, agindo de acordo com essas verdades das Sagradas Escrituras. Vamos orar, meus irmãos. Hoje eu não posso estar com vocês orando na reunião de oração das quintas-feiras, mas eu queria mais uma vez lhes incentivar. Esteja em oração com as suas famílias, faça seus cultos domésticos e vamos orar para que logo, meus irmãos, nós estejamos então reunidos novamente no culto público. Que sim, o Senhor faça. Eu estou ansiando por encontrar com vocês novamente em culto público, podemos adorar o Senhor. Vai chegar esse momento aí, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Ele esteja nos abençoando agora e também nesse sentido, e vamos orar também, irmãos, pelas nações, pelo nosso país, pelas autoridades que tem que enfrentar essa grande luta. Que Deus dê graça, que Deus derrame misericórdia, que Deus derrame graça sobre todos. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, nós possamos aprender cada vez mais essas verdades de que o Senhor é soberano, de que o Senhor é justo juiz, de que o Senhor é misericordioso, de que o Senhor é Deus, e assim possamos viver conforme essas verdades. E o Teu nome tão santo seja cada vez mais, Senhor, glorificado na nossa vida. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Abençoa meus irmãos da amada Congregação Batista Reformada. Abençoa todos os amigos, todos os irmãos das outras igrejas, e todos os amigos também que, quem sabe, ainda não sejam cristãos, que essa mensagem os leve a refletir, a pensar, a se arrepender, a crer. Senhor nosso Deus, nos livra dessa pandemia, nos livra da crise econômica, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê descanso para agirmos, meu Deus, de forma a que o Teu nome santo seja glorificado e nós sejamos cada vez mais beneficiados. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor, e louvado e engrandecido seja o Teu santo nome, hoje e para sempre, em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Tenha uma abençoada noite de descanso, aí o fim de semana já se aproximando. E se Deus quiser, meus irmãos, continuaremos a adorar ao Senhor nosso Deus. Que Deus esteja com você, que Deus lhe abençoe. Sempre lembrando, precisando, irmãos, de qualquer apoio, de qualquer ajuda, contem comigo, contem com a congregação. Nós estamos unidos, apoiando uns aos outros, somos a família de Deus e devemos e vamos, na graça de Deus, amar
uns aos outros e amar de forma prática, para a glória de Deus, pelo poder, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe. Tenham uma abençoada noite em Cristo, o nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos os meus irmãos, hoje e para sempre. Amém e amém. Tenham uma boa noite. Amém. Até, meus irmãos.